Nós começamos na semana passada a refletir sobre a importância da igreja. O pastor José Roberto expôs o texto de 1 Coríntios capítulo 3, nos lembrando de que a igreja é como uma plantação, uma lavoura que Deus faz crescer, um edifício cujo fundamento é Cristo Jesus e um santuário onde o Espírito de Deus habita. Também no domingo passado, no culto vespertino, nós olhamos para o exemplo de Davi na caverna de Adulão e vimos como esse exemplo aponta para Cristo Jesus e para a sua igreja. A igreja sendo um local de acolhimento, onde pessoas falhas, que reconhecem suas limitações e sua dependência de Deus, se reúnem numa comunidade terapêutica. E tendo visto então, meus irmãos, o que é a igreja e quem pode fazer parte dela, o nosso objetivo hoje pela manhã é pensar qual é o motivo de nós nos reunirmos aqui. Por que a assembleia, a reunião da igreja de forma presencial é tão importante para nós? E para isso, nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Se você tiver a Bíblia, abra, que nós vamos acompanhar os versículos. Se você não tiver, você pode acompanhar a leitura através da nossa tela. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 25, que assim o nosso Senhor nos abençoe e nos ilumine na leitura, na compreensão e na meditação da sua palavra. Amém? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Vamos orar? Ó Deus, com a Tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito sonde o nosso coração, nos conheça, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho de bondade, pelo caminho de justiça, pelo caminho que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A pandemia de Covid-19 foi e tem sido um grande desafio para as igrejas em todo o mundo. Aqui na IP Moema, nós ficamos cerca de 7 meses ao todo sem nos reunirmos presencialmente. Em 2020, de março a julho, e em 2021, de março a maio. E para quem estava acostumado com toda essa dinâmica de igreja, de estar aqui todo domingo, de participar das reuniões durante a semana, esse foi um período de muita frustração, de muita ansiedade, inclusive. Para nós, pastores, para a equipe de louvor aqui também, era angustiante, meus irmãos, chegar aqui toda semana e ver esse auditório vazio. Pregar apenas para as câmeras. Lógico, nós louvamos a Deus, somos muito gratos pela tecnologia que permite dar toda a assistência para que os irmãos acompanhem as programações através da internet, mas nós não podemos negar que deixar de nos reunir afetou a todos. E por que será que faz tanta diferença estarmos reunidos aqui?
Há algumas semanas, conversando com uma irmã de nossa igreja que ainda não pode estar conosco, ela falou: pastor, a coisa que eu mais sinto falta é estar no culto com os irmãos, é fazer o cafezinho, preparar o cafezinho para todo mundo poder beber ali fora. Eu falo: olha, eu entendo, minha irmã, isso também nos faz muita falta. E por quê? Por que nos faz tanta falta assim, meus irmãos? Uma das mais famosas ideias de Aristóteles é de que o homem é um ser social. Para o filósofo grego, faz parte da natureza humana o agrupar-se, o reunir-se, viver em sociedade. E é por isso que há tantas atividades sociais em que o convívio é estimulado. Seja nos grandes estádios de esporte, onde uma multidão se reúne para ver o seu time em campo, seja no teatro, no cinema, ou até mesmo em manifestações políticas, o ajuntamento de pessoas é sempre marcante. É marcante porque estão todos fisicamente presentes, todos estão vendo, todos estão ouvindo, todos estão sentindo juntos ali. Em um ajuntamento, em uma coletividade, nós conseguimos experimentar o que as outras pessoas também amam, ou também odeiam, ou também temem, ou também acreditam. E a igreja é um desses ajuntamentos. Estar presente aqui faz a diferença. Há um pequeno cântico que nós cantamos em nossas reuniões, provavelmente você conhece, que diz assim: quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. A Bíblia nos mostra exatamente isso. Deus sempre quis que o seu povo estivesse reunido fisicamente, presencialmente, inclusive com Ele. É por isso que Ele criou Adão e Eva com corpos físicos e andava com eles ao entardecer no jardim. É por isso que Ele reuniu o povo de Israel na terra prometida e ordenou que eles se reunissem frequentemente. É por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o Emanuel, o Deus conosco. E Ele prometeu edificar a sua igreja. Inclusive, a própria palavra, a origem da palavra igreja no grego, né, significa assembleia, reunião, coletividade. E claro, nós entendemos que há momentos como esse que nós passamos há alguns meses, em que é necessário todo cuidado e talvez até mesmo deixar de se reunir. Há pessoas em circunstâncias especiais, em momentos específicos de sua vida, que não conseguem estar aqui conosco, não porque não querem, não porque não desejam, mas porque realmente não podem. Mas infelizmente, meus irmãos, maior ainda tem sido o grupo daqueles que não querem se reunir, que não querem buscar a igreja. Alguns se acomodaram, alguns esfriaram na fé, outros aproveitaram essa distância para nos deixar. E é por isso que nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor e, ao pensar sobre a importância da igreja, lembrar da centralidade e do motivo de estarmos reunidos.
O livro de Hebreus ocupa um lugar fundamental no Novo Testamento. É nele que nós vemos a superioridade de Jesus Cristo e como tudo o que ele fez é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Lembre-se de que o autor desse livro é uma espécie de pastor daquela época, uma espécie de pastor para aquela igreja. E ele está aqui fazendo um grande sermão, incentivando os fiéis a não voltarem para os rudimentos do judaísmo, que ficaram ultrapassados com a vinda de Cristo. Os sacrifícios que eram apresentados diariamente não precisavam mais ser feitos, porque Jesus Cristo se apresentou como oferta, como sacrifício suficiente para cobrir os nossos pecados. A figura dos sacerdotes do Antigo Testamento não era mais necessária, porque nós temos agora um grande sumo sacerdote no céu, que nos conhece, que passou pelas mesmas provações que nós passamos até hoje, e por isso ele tem misericórdia de nós, por isso ele intercede por nós junto a Deus. É desse Cristo que o autor nos fala nos versículos 19 a 21. Ele está aqui fazendo uma recapitulação do que ele disse até então, para logo depois trazer algumas aplicações sobre isso, algumas orientações práticas. Ora, se eu sei quem é Jesus Cristo, se eu sei que pelo seu sangue eu tenho acesso a Deus, se eu sei que ele é o caminho, a verdade e a vida, se eu sei que ele é o nosso sumo sacerdote, o que eu faço então à luz dessas verdades? Quais são as aplicações para a minha vida? Então, ele faz 3 orientações para os seus leitores e, de maneira extensiva, para nós também. A primeira delas está no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós podemos entrar na presença de Deus, podemos nos aproximar dele. Não pesa mais sobre nós a culpa dos nossos pecados. A nossa consciência foi purificada, o nosso corpo foi lavado, nossos pecados foram perdoados. Nós estamos quites com a justiça divina, com a lei de Deus. E uma vez que nós entendemos isso, nós passamos a fazer parte desse povo que está próximo a Deus. Deus nos chama para assumirmos um compromisso com Ele. E esse compromisso é ratificado, ele é firmado ao nos tornarmos membros de uma igreja e ao sermos submetidos ao batismo. Por isso ele fala aí sobre tendo lavado o corpo com água pura, uma referência que ele faz ao batismo. A segunda exortação no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós somos orientados a continuar firmes na verdade, firmes no caminho do Senhor, expressando a nossa esperança, certo de que Ele tem cumprido as suas promessas. Que promessas são essas? As promessas de pleno perdão dos pecados, de plena comunhão com Ele. As promessas de que Ele está preparando lugar para nós, naquele dia em que Ele voltar e restaurar toda a criação. Quem fez essas promessas não foi um homem igual a nós. Nós nos arrependemos, nós voltamos atrás, nós geralmente quebramos a nossa palavra e não cumprimos a nossa promessa. Mas Deus não é assim. Ele não é homem para que minta. Por isso o autor de Hebreus enfatiza tanto que quem fez a promessa é fiel. As suas promessas nunca podem falhar. Aquele que confia em Cristo Jesus jamais será desapontado. O Salvador virá como prometeu e o seu povo estará com ele e o adorará para todo o sempre. E a terceira orientação que o autor nos dá, que é a que nós vamos focar aqui, é expressar amor aos seus irmãos em Cristo. É considerarmos uns
aos outros. É responsabilidade do cristão estimular os seus irmãos na fé, ao amor e ao serviço. Veja só as expressões que ele utiliza aqui, como elas nos ajudam a entender isso de maneira ainda mais profunda. Por exemplo, o verbo considerar aqui tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com prestar atenção na pessoa que está aí do seu lado. É muito comum nós virmos à igreja e pensarmos somente em nós mesmos, mas os nossos pensamentos devem estar voltados para os outros. Isso não é um convite para nós sermos pessoas intrometidas, julgadoras, mas sim para nós buscarmos auxiliar outros cristãos, nos preocupar com a condição das pessoas ao nosso redor. Afinal, quando você entrou aqui, você viu quem é que está do seu lado? Será que essa pessoa não tem alguma dúvida sobre a fé cristã ou sobre a igreja? Será que a pessoa que está sentada atrás de você não entrou aqui desencorajada? Não está sendo tentada em alguma área da sua vida? Será que ela não está passando por dificuldades financeiras? Será que ela não está sofrendo? Enfim, se nós não nos atentarmos às pessoas que estão aqui conosco, então nós não passamos de compradores, de consumidores de religião. Nós nos tornamos aquilo que o pastor José Roberto falou na semana passada, apenas mais um clube que nós frequentamos semanalmente, entre tantos os outros disponíveis aí. Nós devemos então nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular aqui significa incitar, provocar. E essa palavra é muito interessante nesse contexto, porque é a única vez em todo o Novo Testamento que ela vai ser utilizada num contexto positivo, falando em você provocar algo positivo no seu irmão. Geralmente, quando se fala sobre provocar, sobre incitar, a Bíblia vem falando daqueles que provocam a ira, daqueles que promovem a discórdia, daqueles que estimulam a desavença, daqueles que só querem aumentar ainda mais a discussão. Mas aqui, o autor aos Hebreus nos diz que a maneira como nós vivemos, a maneira como nós conversamos, como nós agimos com as pessoas, deve ser provocativa para outros cristãos, no melhor sentido da palavra. Ou seja, a nossa conversa, o nosso exemplo deve levar as pessoas a se aproximar de Deus. A maneira como nós vivemos deve estimular os outros e levar a sério o que a Bíblia ensina. O conselho que nós damos às pessoas deve enfatizar os valores da palavra de Deus. O nosso comportamento deve ser um modelo útil para aqueles crentes que são mais novos na fé do que nós. Nós devemos exercer então um impacto em nossa igreja. E como nós podemos exercer esse impacto de maneira positiva? Veja aí no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Na igreja primitiva, os crentes se reuniam e exerciam os dons proféticos, ou seja, o dom de compartilhar a palavra de Deus. Juntos eles cantavam, oravam, juntos eles instruíam uns aos outros. Então o culto não mudou muito desde a igreja primitiva, né? Para o autor aos Hebreus, meus irmãos, uma das primeiras indicações da falta de amor de um cristão para com Deus e para com o seu próximo é ausentar-se da comunidade de fé. Essa ausência, inclusive, pode ser o primeiro sinal de um desprezo pelo próprio Cristo e, portanto, pode ser a porta de entrada para a apostasia, para o abandono da fé. E é por isso que ele vai falar sobre essa questão da apostasia a partir do versículo 26, logo mais à frente no texto, justamente porque
deixar de congregar-se pode ser essa porta de entrada para você abandonar a fé. Em outras palavras, ele vai mostrar que quando nós nos ausentamos de maneira deliberada, de maneira frequente da congregação, da reunião pública da igreja, nós podemos trazer sobre nós graves consequências. Você passa a pensar menos nos outros membros, eles não vêm à sua mente, você não esbarra neles e nem tem conversas que, embora possam ser rápidas, podem mudar o rumo do seu dia. Você se afasta do caminho do encorajamento, da prestação de contas, do amor. Aparentemente, era isso que estava acontecendo com aquela comunidade da igreja primitiva. Alguns membros daquela congregação estavam negligenciando as reuniões públicas da igreja. Então, notem também que esse não é um problema que a pandemia criou. Talvez a pandemia agravou, mas não foi causado pela pandemia. Há um documento do primeiro século da era cristã que mostra a falta de interesse pelos cultos de adoração, mostra que essa falta de interesse era muito comum já naquela época. O nome desse documento é Didaquê. Didaquê é uma espécie de um documento que os discípulos dos apóstolos, os primeiros discípulos, redigiram para ensinar as pessoas novas na fé. E olha só o que esse documento diz em certo ponto. Vigiem sua vida pessoal. Não deixem que suas candeias, suas lâmpadas, se apaguem e não se deixem apanhar desprevenidos, mas reúnam-se com frequência em busca do que é bom para a sua alma. Então, já no primeiro século, havia uma tendência de negligenciar o momento em que a igreja estava reunida. E é no mínimo curioso que já ali eles associem a reunião frequente da igreja como uma maneira de não deixar que a sua lâmpada se apague. Provavelmente você já ouviu essa metáfora atualizada, A brasa longe do braseiro logo vai se apagar, logo vai deixar de ser brasa. O autor aos Hebreus chama a atenção de sua congregação, então, para que eles não desistissem de estar juntos. Para isso ele mostra que nenhum cristão pode ser individualista. Nós somos responsáveis pelos nossos irmãos em Cristo. Nós temos de refletir sobre como podemos ajudar os outros crentes, como podemos ser úteis aos outros, como podemos encorajá-los, cuidar para que eles estejam firmes à medida em que o dia de Cristo se aproxima. É isso que o autor quer dizer com fazer admoestações. Nós devemos encorajar uns aos outros. Isso requer que nós estejamos junto a outras pessoas, com palavras, com ações que vão fortalecê-las em Cristo. Esse encorajamento pode significar carregar um fardo por elas, significar orar por elas, dar um tempo da sua companhia, ou compartilhar a sua experiência com Deus. Um dos principais meios utilizados por Cristo para guiar e proteger o seu povo é a participação ativa de outros crentes na vida deles. Nas redes sociais, uma das coisas que mais faz sucesso são os chavões, os bordões, as frases de efeito, Inclusive é muito comum nós postarmos quando queremos dar uma indireta para alguém. E uma das frases de efeito mais famosas nesse tempo de pandemia foi a seguinte: igreja não é ir, é ser. Igreja é um povo, não um lugar. Biblicamente falando, meus irmãos, é mais exato dizer que a igreja é um povo reunido num lugar. Reunir-se ou ajuntar-se regularmente faz uma igreja ser igreja.
Isso não quer dizer que a igreja deixa de ser igreja quando nós não estamos reunidos. Assim como um time de futebol não deixa de ser um time quando os jogadores não estão jogando. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja igreja, assim como um time tem que se reunir para jogar. Eu gostei muito de uma frase que eu li essa semana, de um pastor americano chamado Jonathan Leeman. E ele afirma o seguinte: coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, respiram o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão e partilham do mesmo pão. Você olha em volta e pensa: eu não estou sozinho nessa fé. Em outras palavras, quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria e a real harmonia. Então, de fato, não é ir à igreja que faz de você um cristão. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Que frequentar a igreja é diferente de pertencer à igreja. Mas frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós e, portanto, nós desejamos estar reunidos com o povo de Cristo. O pastor americano Mark Dever, o autor do livro As 9 Marcas da Igreja Saudável, de uma Igreja Saudável, também escreve que participar dos cultos presenciais, participar dos encontros, das reuniões da igreja, é importante por pelo menos 5 motivos. Infelizmente, por causa do tempo, nós não vamos conseguir estudá-los muito profundamente, por isso eu vou só citá-los aqui. Então, primeiro, para assegurarmos a nós mesmos de que somos salvos, de que nós pertencemos à Igreja de Cristo. Em segundo lugar, para a evangelização do mundo. Em terceiro, para denunciar evangelhos falsos. Em quarto, para edificar a igreja. E em quinto lugar, para glorificar a Deus. Então, o nosso desafio aqui nesta manhã é que nós estimemos a igreja, que nós a tenhamos como algo positivo para a nossa vida. Que nós possamos dar valor à reunião do povo de Deus. Dar prioridade à congregação dos santos reunida, porque isso é importante não só para que nós possamos crescer na fé, mas para que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas. Eu vejo isso aplicado de forma muito sensível, meus irmãos, na vida dos pais. Não é incomum alguns pais, algumas mães chegarem para mim falando: pastor, eu gostaria tanto, mas tanto, que o meu filho gostasse mais de ir à igreja, se interessasse mais por Deus, frequentasse mais a reunião dos adolescentes, fosse na escola dominical. Mas aquele pai, aquela mãe, nem à igreja vem. Ora, se você, que é a autoridade máxima e primeira na vida do seu filho, não dá o exemplo de vir à igreja, como é que você quer que ele aprenda? Se você não trata isso como prioridade, ou pelo menos não faz isso um hábito, como é que você quer que o seu filho se interesse? Ainda nesse sentido, é importante que nós ensinemos aos nossos filhos, às nossas crianças e adolescentes, que eles não estão sozinhos na caminhada cristã. Eles fazem parte de um povo com pessoas de todas as idades. Pessoas que são mais velhas e mais maduras na fé do que eles. E, portanto, podem ensiná-los, podem ajudá-los, podem orar por eles. Pessoas mais novas e menos maduras na fé do que eles.
sobre quem eles podem ser exemplo. Por isso, para que você estimule essa noção no seu filho, é importante que você, como pai, incentive o seu filho a vir à igreja. Incentive o seu filho a participar do culto. Incentive o seu filho a levantar quando todos levantam, a cantar quando todos cantam, a ler quando todos leem. E fique tranquilo. Embora o seu filho adolescente esteja passando por uma fase de adaptação na linguagem, afinal, a linguagem lá do Ministério Infantil é completamente diferente da linguagem que nós utilizamos aqui, o seu filho tem plena capacidade de compreender tudo o que é falado aqui. Ele pode não achar legal, pode achar chato, pode virar os olhos quando é obrigado a vir, pode sair 5 vezes para beber água e voltar, pode mexer no celular, mas entender o que está sendo falado, meus irmãos, eles entendem. Deixa eu te mostrar uma coisa para contribuir com o meu argumento aqui. No 6º ano do ensino fundamental, quando eles têm mais ou menos 11 anos, 12 anos, veja só o que o seu filho aprende na escola. Em ciências, ele aprende teorias a respeito da origem da vida, estados da matéria e energia, modificações do homem na natureza, astronomia, estudo da origem do universo. Em geografia, ele aprende cartografia, fusos horários, placas tectônicas e vulcões, como surge o solo e o relevo da terra, a dinâmica da atmosfera. Em história, ele aprende o surgimento dos primeiros grupos humanos, as grandes civilizações antigas. Em língua portuguesa, gêneros textuais, tipos de linguagem, regionalismo. Em matemática, ele aprende o surgimento dos números, simetrias e ângulos, frações, números mistos, medidas de tempo, distância, capacidade e massa, trigonometria, potências, tabelas, gráficos e porcentagem. Fora as outras matérias que a escola do seu filho oferece, né? Como filosofia, ética, ensino religioso, artes, educação sexual, atualidades. Fora os vídeos que seu filho vê no YouTube, que são extremamente complexos, os animes que ele tem assistido, as séries da Netflix. Ele consegue compreender muito bem tudo isso. E se ele consegue compreender muito bem tudo isso, ele é capaz de entender o que nós falamos aqui. Não subestime o seu filho. Não subestime o seu filho, meus irmãos. Eles podem não lembrar depois, ok? Podem não lembrar de nada. Podem não conseguir aplicar isso que nós falamos de maneira tão efetiva, mas compreensão eles têm. Por isso, não desista de trazer o seu filho aqui. Estimule que ele esteja aqui presente, para que ele participe do culto, para que ele veja que ele faz parte de um povo que se preocupa com ele também. Por fim, na semana passada, o nosso pastor José Roberto citou aqui um autor que afirma que a igreja é a comunidade onde o céu toca a terra. Ou seja, é onde nós experimentamos o início da cultura do céu, onde nós temos um vislumbre do que será o reino de Deus quando Cristo voltar. Mas claro, é preciso lembrar sempre que a igreja é formada por pessoas pecadoras, falhas, imperfeitas. Infelizmente, nem sempre eu consigo cumprir o que eu oriento os irmãos a fazerem. Nossas igrejas nem sempre conseguem declarar e personificar o céu adequadamente. Então, também não nos enganemos, né? Pode ser que em algum momento a igreja te decepcione. Pode ser que nós digamos coisas insensíveis. Pode ser que nós venhamos até a pecar contra você. Mas lembre-se de que assim como aquele pequeno pedaço de pão
que nós recebemos na ceia do Senhor são um sinal do banquete celestial que nós iremos fazer quando Cristo voltar, as nossas reuniões aqui também são apenas uma fagulha, apenas uma faísca, apenas um sinal, um prenúncio daquela futura Assembleia Celestial quando Cristo voltar. Nós ainda não somos a comunidade perfeita. O nosso desejo é que através de nós você conheça a Cristo. O nosso desejo é sermos embaixadores de Cristo na sua vida. Mas ainda somos falhos, ainda estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E a boa notícia é que pecadores como você podem se juntar a nós nesse empreendimento. Essa é a oportunidade que Cristo nos dá nesta manhã, fazermos parte de sua igreja. Por isso, meus irmãos, a nossa oração é que essa seja a nossa igreja, um lugar onde nós pastoreamos e edificamos uns aos outros, e assim nós somos dia a dia capacitados por Deus a sermos seus embaixadores no mundo. Que nós possamos aplicar esse texto de Hebreus em nosso convívio e assim sermos marcados pela tríade cristã que ele cita aqui. Nos aproximarmos a Deus com fé, guardarmos a esperança e exercitarmos o amor. Que Deus nos abençoe.